Parece que o tempo é uma ilusão persistente. Vamos estudar esse assunto agora? Então, eu vou falar aqui de Synchronic, que é onde esse tema do tempo ser uma ilusão é explorado. Aliás, está na moda agora, né? Por causa principalmente do Facebook e a história do metaverso. E isso eu vou dar uma série de vídeos para vocês, de resenhas, e vocês vão entendendo o que está acontecendo, mas aqui já vou te dar algumas dicas, né? Porque eles querem implantar memórias na sua cabeça através dos filmes, que é o que acontece, para que as pessoas possam criar uma nova realidade. Então, isso vai ficar bem claro ao longo dessa resenha. Essa resenha não é tão longa, mas é muito importante. Então, você presta atenção que ela vai ser significativa para você entender o que estão fazendo conosco, e esses filmes sempre revelam. Uma sequência de filmes foram lançados no mesmo padrão, vem desde 2017 numa intensidade maior, e eu vou abordar isso ao longo de várias resenhas. Vamos lá! Então, Synchronic é um thriller americano de ficção de 2019, escrito por Justin Benson, que também dirigiu e produziu. É estrelado por um ator que é excelente, não há o que dizer, a não ser que ele é muito bom, Anthony Mackie, e Jamie Dornan, que é mais ou menos como paramédicos que investigam uma série de mortes inexplicáveis e sua conexão com uma nova droga projetada que tem o nome do filme. Então, teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2019, foi lançado em 23 de outubro de 2020 pela Well Go USA Entertainment. Então, eu peguei aqui, busquei bastante quem fizesse uma resenha curta, mas bem eficiente. Então, aqui eu peguei do Looper.com, que é um website que avaliou de maneira bastante eficiente e, digamos, deu o recado. Então, quais são as regras do Synchronic? Você vai ter uma série de divisões a respeito, e eu vou colocar aqui para baixo primeiro, obviamente, o que acontece quando você toma um Synchronic, ou as pessoas tomam um Synchronic, e por que alguém tomaria um Synchronic? Eis a questão, tem todo um desenvolvimento da história que eu vou comentando em cima da resenha. Então, o enredo e o final de Synchronic totalmente explicados, portanto, eu vou ter que fazer uma resenha spoiler. Então, se você não assistiu o filme e não gosta de ver a informação antes do filme, eu já sou o contrário, né? Eu gosto de estudar tudo antes de já chegar no filme para extrair o máximo de informação. Mas se você é dos que não gostam de spoiler, não assiste essa resenha, assiste o filme primeiro, depois você volta, ok? Então, a dupla de cineastas que produziram isso aqui, Aaron Moorhead e Justin Benson, fizeram carreira de filmes de terror surreais e aclamados pela crítica após estourar em Cena de Resolução de 2012. Então, este ano, os dois estão de volta com o filme surrealista de ficção científica, um pouquinho de terror, mais ou menos, Synchronic, que causou um grande impacto quando estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2019. E tem terror porque tem muitas mortes, é verdade. A gente está acostumando com isso, notou? A gente já acostuma, né? Porque os filmes estão te dando cada vez mais um desprezo pela emoção da morte. Então, morrer já não é tão importante assim. Aliás, isso faz parte do plano. E não deve ser tudo doloroso assim. Isso faz parte do plano por causa do metaverso e aquilo que virá posterior ao metaverso, que é um upload, né? Como eu venho falando faz tempo em várias dessas resenhas no canal, e a resenha de upload está nesse canal para você assistir, para você entender, juntando aquilo com isso, você vai entender o que estão conduzindo a humanidade para não dar mais importância para o corpinho. Então, a vida é eterna. Então, eles estão querendo te convencer que digitalizar a humanidade, fazer o upload, passar a informação digital para outra realidade, é tornar eterno. Então, nesse filme não é isso, né? Mas nesse filme começa já a abrir o precedente da união de realidades, daquilo que eu vou já te explicar. Então, esse filme estrelado pelo, como eu falei, excelente Anthony Mackie, que é o Falcão do universo cinematográfico da Marvel, e Jamie Dornan,
que é o dos 50 tons de cinza, como dois paramédicos que testemunham uma série de assassinatos horríveis em Nova Orleans. E não só assassinatos, mas casos não explicáveis, né, que vão acontecendo no meio. Tudo ligado a uma droga, que é essa Synchronic. Então, com o tempo, eles descobrem a existência de uma nova droga projetada com a qual todas as vítimas de assassinato estão associadas. Então, o personagem Steve, que é o Mac, né, descobre um terrível segredo por trás da droga e precisa aprender todos os seus segredos para salvar a vida da filha de seu amigo Dennis, que é o Dornan, que então ela desaparece, como você vai saber. Na primeira metade de Synchronic, você pode ficar coçando a cabeça, imaginando para onde tudo isso está sendo levado. Mas na metade do caminho, tudo entra em foco e você fica na ponta da cadeira tentando descobrir como as peças vão se encaixar. É mais ou menos isso. Mas você também pode se perguntar o que está exatamente acontecendo, especialmente depois que um ponto da trama em particular é revelado. Aqui está a explicação, uma das explicações possíveis, daquilo que acontece em Synchronic, de suas regras dentro do universo até o final. Então, o que é Synchronic? Em Synchronic, a droga titular destrói inúmeras vidas. Enquanto Steve e Dennis seguem suas rotas como paramédicos, eles se deparam com uma morte terrível após a outra. A pessoa foi apunhalada por uma espada muito antiga, enquanto outra foi completamente queimada viva. Parece que foi uma autocombustão. No início, parece que as pessoas estão se metendo em situações nas quais nunca deveriam ter estado, até que seja revelado que o Synchronic realmente faz. Então, a questão é por que as pessoas vão tomar um negócio desse, né? Para dar uma viajada e a droga foi tornada legal. Não era uma droga legal, como você já vai entender. Eu quero que você preste atenção em uma coisa. A humanidade está sendo conduzida para as drogas. Então, a última resenha que eu fiz no canal, 9 Desconhecidos, já mostra o milagre das drogas, né? Os psicotrópicos, os enteógenos, né? Então, lá mostra, quer induzir, pensar no fato de que para você se curar de dramas emocionais, você precisa dessas drogas. Então, assista essa resenha anterior a este, né? Essa, e você vai entender. Então, em Synchronic surge uma droga que quebra o tecido espaço-tempo e funde as realidades. Então, algumas pessoas começam a tomar achando que vão apenas dar uma viajada, talvez em alguns casos é o que tem acontecido, mas em alguns outros casos, mais ou menos a história da vacina, né? Não, acontece pouco, tal, é muito raro um efeito colateral, mas mais de 30% está tendo efeitos dramáticos. Então, a história de Synchronic é igual. Então, a droga foi liberada, poucos efeitos colaterais, né? Mas quando são dramáticos, a pessoa alucina em uma realidade esquizofrênica, onde dois mundos se juntam, ou dois tempos sincronizados no tecido espaço-tempo, surgem ao mesmo tempo. Então, vamos aos poucos para você entender. Então, Steve vai a um dispensário de maconha onde Synchronic está prontamente disponível e compra o suprimento restante depois que ele viu o que essa droga estava fazendo. Então, ele teve, como um paramédico, ele teve a intenção de sumir com ela, mas no fundo, ele estava muito interessado nela, porque ao invés de jogar fora, ele simplesmente deixou ela ali do ladinho para pensar no assunto. Aí quando Steve compra o estoque que tinha, que eram uns 8 comprimidos mais ou menos, aparece uma pessoa, um homem, desesperado por comprar aqueles 8 comprimidos. Steve vai até ele no carro e oferece $2.000 pelos comprimidos. Steve, meio brutinho, achando que o cara era só um viciado, vai embora com o carro, leva os comprimidos. Aí à noite esse homem invade a casa dele, né? E então tenta achar os comprimidos. Capturado com certa facilidade, esse homem revela ser o químico por detrás do Synchronic, aquele que sintetizou a droga, um doutor Kermani, que é o ator Ramiz Monsef.
É mais do que apenas um tipo sofisticado de maconha, ele explica. É uma droga artificial destinada a ser um substituto para o DMT, um esteroide artificial às vezes usado por atletas para melhorar o desempenho. Interessante, né? Pois é. Além de que é um dos componentes daquilo que se chama ayahuasca, que você deve conhecer. Mas feita com diferentes compostos para contornar os regulamentos e ser legal. Essa empresa do Dr. Kermani apressou o lançamento do produto no mercado sem compreender totalmente seus efeitos. E como se constatou, típica história é essa, né? Ai, ai, ai. É, para você pensar que tudo é desse jeito. Na indústria química, eles na verdade sabem os efeitos, mas lançam porque até que dê muito problema, eles ganharam muito dinheiro. É mais ou menos assim. E o Dr. Kermani ficou com peso na consciência quando ele viu os problemas todos que envolviam e as pessoas morrendo, né, com esses ataques esquizofrênicos psicóticos que ela induzia em alguns. Então, exato. Você é mandado para o passado, mas aparece no mesmo local onde inicialmente tomou a droga. Só que em um ano diferente. Todas aquelas pessoas que morreram no início do filme interagiram com coisas que elas simplesmente não podiam lidar e com aspectos perigosos devido à época em que foram, né? Então elas foram assassinadas, elas foram perseguidas ou simplesmente saltaram de um local e no final das contas acabaram caindo em outro e morreram despedaçadas, como é o caso de um. Então, eles foram mortos nos períodos de tempo para os quais foram mandados de volta e devolvidos ao presente, alguns deles como cadáveres, outros estavam ainda vivos. Então, esse homem foi esfaqueado por um pirata, aquela mulher estava presa em uma sala em um antigo parque de diversões, enquanto ele queimava até o chão, e o passado é um lugar muito violento para a grande maioria deles. Interessante isso, né? Que todos eles vão parar em situações sempre de risco. Ninguém vai parar numa situação bela e contemplativa. Então, isso é uma coisa para chamar atenção. E tudo vai tomando forma até que a filha de Dennis, que é a dupla de paramédicos, né, o mais sériozão lá, ela desaparece. O nome dela é Brianna. É engraçado que o nome Brianna eu achei muito fascinante, porque em Outlander, a Brianna, que é a filha lá do casal principal, também atravessa as pedras e vai parar em outra realidade. Então, acho que eles acharam, a Brianna atravessa as pedras, então vamos pegar e vai parar no passado. Então, a Brianna vai também ser Brianna aqui. Acho que eles tiveram essa ideia de Outlander, não é por nada não. Então, esse desaparecimento da Brianna, a filha do Dennis, destrói a família, né? Porque ela tomou também essa mesma droga e desaparece num local específico que ninguém sabia exatamente aonde foi, porque a colega dela afirmou, sem afirmar muito, que teria sido num certo ponto ali, numa cobertura, e não foi. E esse é um dos aspectos interessantes para tentar descobrir, trazer Brianna de volta sem saber exatamente de onde ela saiu. Então, esse é um dos aspectos que era impossível trazê-la de volta sem descobrir, e não se esclarece lá como que eles chegaram a essa conclusão, mas conseguiram. Então, o desaparecimento de Brianna fica mais claro para o Steve quando ele conversa com esse Dr. Kermani, de uma conversa não muito gentil, diga-se passagem, e ele explica a questão do tempo não ser da forma como nós o percebemos exatamente de maneira linear, que eu vou ter mais adiante uma explicação melhor para vocês. Então ele fala que isso tudo está ligado com a glândula pineal, que também é uma confusão que as pessoas têm, porque é uma informação parcial e não totalmente verdadeira, isso também eu vou explicar para vocês, dentro do cérebro de uma pessoa. Isso permite que eles experimentem o tempo com uma presença abrangente, em vez de apenas de uma maneira linear, conforme o percorremos normalmente. É que quando um adulto toma Synchronic, eles aparecem como um fantasma no passado, meio translúcidos, meio aqui, meio lá. Mas quando as glândulas pineais não estão calcificadas, como é o caso dos adultos, devido, você sabe muito bem que a glândula pineal está calcificada devido à nossa alimentação, as doses de flúor que colocam na água, especificamente para que a nossa capacidade de conectividade com outras realidades, não que você tenha que enxergar de forma esquizofrênica, mas até conectividade intuitiva
é extremamente diminuída com a dosagem de flúor na água e outras coisas mais que são utilizadas para que a glândula pineal calcifique e atrofie. Então, você pode desenvolvê-la por técnicas, mas as pessoas têm que estar treinadas para saber lidar com isso, senão se tornam loucas, psicóticas e esquizofrênicas, porque não vão saber lidar com a informação. Então, não é só ir ativando uma glândula pineal, enquanto a mente é uma mente totalmente irracional, uma mente mitos religiosa, que é o que acontece com a grande maioria, que não é só transportado para um ponto no espaço-tempo sincronizado com o local onde está, que eu já vou explicar isso melhor, mas também está produzido e criado em função, essa seria a realidade em que o filme não mostra, das crenças e do nível de medo ou irracionalidade que a mente da pessoa que tomou o Synchronic vai gerar, ok? Sempre é um processo associativo, não é uma coisa onde a mente não está atuando como criador. Então, ali eles colocam como se fosse um fato simplesmente entre a droga, o local onde você está e o tempo no espaço-tempo alterado, sincronizado duas linhas de tempo, sem entrar com a questão da mente. Então, aí está o erro, né? Eu já vou explicar isso para vocês melhor daqui a pouquinho. Então, porque Steve consegue acessar outras realidades, porque como uma criança, ele consegue ir para outra realidade, coisa que os adultos não conseguiam devido à calcificação da glândula pineal. Então, crianças e adolescentes que tomassem essa droga seriam transferidos totalmente, se eles não sacassem que eles tinham que voltar para o mesmo local onde eles tinham aparecido, eles ficavam desaparecidos para sempre. Então, o Steve tem um tumor acima da glândula pineal. Então, ele estava já numa fase de tratamento, sabendo que tinha pouco tempo de vida, meses, talvez poucos anos, se fizesse algum tratamento para conter o crescimento desse tumor. Isso, a glândula pineal era não calcificada. Ele tinha uma glândula pineal como uma criança. E, portanto, ao tomar Synchronic, ele deveria, ele não sabia, ser transportado totalmente para um outro espaço-tempo sincronizado com o dele. Então, como a vida dele estava péssima, ele estava com dores de cabeça horríveis e sabia que ele teria pouco tempo de vida, ele para de fazer o tratamento e começa a pesquisar, tomando Synchronic, gravando o que lhe acontecia. Então, ele fez uma série de tomadas parando em tempos distintos. Não vou tirar a graça para quem for assistir, tem até um pouco de terror, um pouco de piada, né? Onde ele começa a entender como é que funciona a coisa, deixando os 3 comprimidinhos, a partir do momento em que, então, ele falou: agora eu vou buscar a Brianna. A questão é onde estava a Brianna. Então, o primeiro tiro que ele deu estava errado. Em uma segunda tentativa, ele realmente consegue chegar até ela e consegue fazer com que ela retorne, né? E tem todo um drama envolvido, mas não é o mais importante aqui. Eu não vou ficar estendendo tudo isso, porque você vai assistir o filme e você vai entender ou já assistiu. Então, para você entender por que a pessoa arrisca esse tipo de coisa. Primeiro, quando ela tomar um Synchronic, quando ela não está equilibrada, né, tá com uma série de confusões, os jovens ainda, se bem educados numa vida bem centrada familiar, tem mais chance de não partir para uma coisa dessas, embora influências externas os conduzem para isso. Mas em um mundo onde tudo está desmontando, como o que nós temos agora, a dificuldade para todos os lados, a, o medo da realidade. Então, os jovens hoje estão fugindo, a gente vê eles totalmente, desculpa o termo, mas tem tudo a ver, abilolados, não todos, mas uma grande parte parecendo mais infantis do que a própria idade, né? Então, estão sempre exatamente na síndrome de Peter Pan, se já são adolescentes, não querem crescer, e continuam numa infância total, se comportando, até os mais adultos, continuam na casa de papai e mamãe, esperando que papai e mamãe cuidem deles. Então, existe toda
Uma engenharia social para infantilizar, né? E agora não só infantilizar, mas o termo é esse, idiotizar os jovens. E conseguiram. Infelizmente conseguiram, porque a engenharia social funciona quando as pessoas não têm noção do que está acontecendo, porque não querem enxergar o que está acontecendo, não querem tentar entender o que está acontecendo. Então, quando junta-se isso a terror, falta de tudo, que é o que estão gerando agora com esse reset econômico mundial, falta de alimentos, que é o que vai vir, grande inflação, que é o que já está na sua cara, eu acho que você está percebendo, aumento desmedido de preços e uma pandemia forjada para parecer uma coisa, para que depois desencadeie outras coisas, que é o que estão fazendo conosco, leva os jovens que totalmente despreparados e mais infantilizados do que nunca, a obviamente aquilo que eles querem que seja feito. Conduzir essa turma a fugas, a rotas alternativas, a atalhos para a felicidade. Então, em Synchronic, você tem uma parte disso ali sendo vista, que sem considerar o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo na família, dentro das próprias pessoas. O mundo externo não conta em Synchronic, como estou te dizendo que você deve levar em consideração o que hoje vivemos e para onde estamos indo se não acordarmos, ok? Então, aqui tem um pedacinho da resenha para você entender por que que a coisa vai para esse lugar. Então, a vida de Dennis, né, está desmoronando em torno dele com um casamento tênue, que está se perdendo, porque a filha adolescente está se tornando mais indisciplinada do que nunca, e um bebê que chegou na família depois de tantos anos, né? E que está apenas tornando as coisas mais difíceis, porque tem dramas na família, as dificuldades, as pessoas têm que ter condição mental para conseguir driblar um adolescente complexa e exigente, querendo ser adulta sem poder, e um bebê que acabou de chegar e um casamento que começa a enfrentar certas crises, embora houvesse amor entre eles. Então, Steve se envolve em consumo de álcool, que é o outro colega, né, o paramédico, e em casos, né, com mulheres, então ele começa a ir para uma vida errática, enquanto que o Dennis está tentando consertar a vida dele, o Steve, sabendo do tumor, vai indo cada vez mais para a sua autodestruição, auxiliando o processo. Bom, isso tudo tem a ver com o tema central do Synchronic. Então, os dois homens só querem que o tempo pare, mas está avançando, independentemente do que tentem fazer. Então, a droga literalmente desloca as pessoas para fora do tempo, mas realmente é isso que qualquer droga faz: fuga, alternativa, um mundo de fantasias. Enlouquecer com as drogas e o álcool permite que o tempo pare. E você não está se concentrando nos males da sociedade, em suas próprias deficiências pessoais, porque sua mente está em outro mundo. É isso que estão levando, a cada vez sempre teve, mas levando um drama mundial para oferecer uma solução mundial que vai ser a fuga, né? Metaversos e metaversos associados com certas substâncias. Isso vai acontecer, isso não é do filme. Estou falando da nossa realidade. Que serão legais. É só você esperar que vai acontecer. Então, o mesmo acontece com Synchronic. E é somente por meio desse uso de drogas que os homens percebem a importância de viver no presente e não tentar fugir. Tá. O que acontece com o Steve no final? Então, perto do final de Synchronic, o que acontece? Ele consegue achar a Brianna, que eu não vou contar tudo isso aí, né? E fica preso no local porque ele só tinha um comprimidinho, então ela volta, né? Bom, então vamos analisar as partes mais importantes. O que o químico informa melhor, que eu vou pegar aqui para você? Ele diz assim: ele cria drogas bem similares a drogas ilegais, com o desenho molecular para serem aprovadas como legais. Já falei. Então, Synchronic é um tipo de DMT extraído de uma flor vermelha, né? Então, essa flor vermelha tem um significado enorme se você me acompanha em cursos, né? Tem a ver com um monte de coisa. E até aquela flor vermelha que a rainha
da Inglaterra e os nobres ingleses fazem numa lembrança de saudação do final da Segunda Guerra Mundial, como se eles não tivessem sido os próprios criadores do processo, colocam aquela florzinha vermelha no peito. Esse é um dos símbolos. O outro símbolo da flor vermelha é a casa dos Lancaster, né, que é a Guerra das Rosas, e a rosa dos Tudor é branca e vermelha, York e Lancaster. Então você vê nessa saudação ao final da Segunda Guerra Mundial, onde a rainha, todo mundo de luto, ai como eles são lindos, como eles têm pena do mundo e das pessoas. Oh, meu Deus! E você acreditou nisso? Caramba, não me diga. E essas florzinhas brancas, as rosinhas, então assim, são umas florzinhas brancas e vermelhas, né? Que é para você imaginar que não é uma rosa, mas na verdade o símbolo remete para quem conhece a verdadeira história da humanidade, a Guerra das Rosas, as rosas de York e Lancaster juntas, porque essa turma que criou essa casa, né? Que é a casa dos Tudor, é a turma que faz essas coisas horrorosas com a humanidade através da sua origem. Então, quem conhece o curso A Verdadeira História da Humanidade está entendendo melhor o que eu estou falando, né? Eu só estou dando algumas dicas. Então, sincrônica é um DMT extraído de uma flor vermelha que somente cresce no deserto da Califórnia. Então, ele mexe com a glândula pineal na história. Portanto, você se torna capaz de experienciar o tempo da forma como ele é, ao invés de linear, um evento após o outro, que nós normalmente experienciamos, que é aquilo que nós achamos que é a flecha do tempo. Então, você experiencia tempo. Você acha que tempo existe. Aí eu vou explicar melhor. Você acha que o espaço existe porque o tempo existe. Porque o seu cérebro não mede espaço. O seu cérebro mede tempo. Então, no joguinho de videogame, como é que o cérebro sabe se tem profundidade, se tem 3D ali na imagem? Ele mede tempo e transforma tempo, assim que funciona o cérebro, em distância, em estrutura de 4 dimensões. Então, 3 dimensões de espaço e utiliza, então, o vetor do tempo, que é a 4ª dimensão, para entender como a realidade se joga dentro desse sistema de 3 dimensões de espaço e 1 de tempo. É por isso que espaço e tempo estão juntos, como disse Einstein. Eu só vou explorar essa teoria aqui, senão vou deixar vocês dois, né? Vamos nos manter a teoria da relatividade para vocês poderem entender o raciocínio, ok? Então, esse tempo que você experiencia é porque ele é causal. Uma coisa depois da outra, de uma maneira lógica. Uma informação após a outra. Um quadro de informação após o outro. Então, o seu cérebro processa sequência em 30 quadros por segundo. Aquele filminho velho do Charles Chaplin, o Carretel. Então, rolando lá 30 quadros por segundo, você tem uma noção de tempo e espaço, de ações causais, uma sequência de coisa após a outra que parece fazer e te dar um raciocínio lógico. Sim, está acontecendo, né? Então está acontecendo, está tudo em ordem, o Charles Chaplin está caindo e caiu. Então você está vendo o Chaplin tropeçar naquele sapatão dele enorme e vai caindo até que ele cai, estatela no chão, depois levanta, chacoalha, põe o chapeuzinho de volta. Então existe uma sequência. Você viu que ele tropeçou num sapato, então você tem uma visão lógica, temporal e espacial, sequencial, causal. Ok, então tudo que você percebe como a sua realidade é porque ela está nessa flecha de espaço, tempo, sincronizando informações, quadros de informação. Se você pega esse filmezinho do Chaplin e olha para ele como você olhou no cinema, e agora pega o rolo, aquele rolo de filme, você vai ver que não existiu uma coisa em ação.
e sim uma informação estática que a luz do projetor é que deu vida à informação estática. Uau! Se você conseguiu pegar o que isso é em profundidade, significa que a informação existia. Então, um dia você achou lá uma gravação do seu vovô num rolo desses tipo dos filmes do Charlie Chaplin, e você foi lá numa pinacoteca, conseguiu a máquina para pôr o filme do seu vovô, e você viu que ele gravou com aquelas maquininhas velhas, né? Conseguiu gravar em branco e preto, sem som, a vovó e a família. Então, o que acontece? Eles estão vivos? Não. A informação existe. Ela está sempre guardada, seja ela num rolo de filme ou num tecido de espaço-tempo. A luz, quando projetada em cada quadro de informação, que eu chamo quadro de memória, de forma sequencial, então, através de um olho de um observador, que observa sequências de quadros sendo revividos, projetados pela luz, ganha vida. Vai anotando isso no seu caderninho, ok? Então, o tempo parece ser linear porque a luz do observador que o projeta, que o estuda, que o observa, o anima dessa maneira. Mas então, quando você olha uma flecha, você tem o olho do observador e a flecha temporal, passado, presente, futuro. Synchronic não olha o tempo dessa maneira. Ele rompe a flecha e gera X. X sobrepostos. Como é que ele gera esses X sobrepostos, né? Então, um pinch, um momento em que, pum, as coisas são sincronizadas. Porque ele é uma agulha. Imagine então que o tempo, o tecido de espaço-tempo, o filme está exatamente na teoria de Einstein, né? Na questão de existe um tecido de espaço-tempo que então é percebido no campo da luz, e então a luz é curva, né? Einstein provou, né? Foi provado mais adiante, por isso que ele ficou tão famoso. Quando na Austrália provaram que aí estava certo, porque então, depois de mais de, sei lá, 25 anos, conseguiram reproduzir no eclipse a questão de que realmente a luz era curva. Então, se a luz é curva, um raio de luz é curva, a luz curva, significa que o espaço-tempo é curvo. Então, se ele é curvo, 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 chega uma hora que ele vira o quê? Um rocambole. Ok? Então, se o tecido do espaço-tempo é um rocambole, quando você olha um disco, daqueles discos antigos, né? E você colocava lá a agulhinha na vitrolinha para ouvir a música, significa que a informação está gravada nesse rocambole. E de alguma forma você pode extrair a informação. O rocambole também é o filme do cinema. Então, no caso, para ver a imagem, você usa a luz. E para extrair a informação de áudio, no caso do disco, você usava aquela agulha que interpretava os impulsos eletromagnéticos gravados no disco circular, então naquela trilha circular enrolada no disco. Então a agulha é synchronic. Você pode simplesmente soltar de um raio do disco para um outro. Você pega o bracinho da vitrolinha, tá ouvindo aqui? Agora você pula para cá, ouve um outro pedaço. Então você pode, pulando com a agulha, você está experienciando em um ponto da agulha uma
realidade e ao mudar o braço da agulha, você experiencia outra realidade, que agora estão sincronizadas as duas. Então, para você entender, sincrônica e agulha, diz o químico. Ok, então agora vamos para algumas frases para poder fechar o raciocínio. Uma das frases mais importantes, o passado é uma mentira, que é o próprio Steve fala isso. É o que ele conclui da experiência. Então, passado, presente e futuro só existem na flecha temporal de percepção única de um cérebro que enxerga e processa a informação assim. Ok, mas e se a gente não experienciasse a informação unicamente linear? O que aconteceria? Bom, a sua realidade se desmancha, que é o que acontece quando a pessoa toma o Synchronic e mistura, porque tem a glândula pineal calcificada, duas realidades ao mesmo tempo. Então, a primeira não desmancha, como aconteceu com o Steve, ela desmanchava totalmente porque a glândula pineal dele não estava calcificada, indo para uma outra realidade. Então, ele fazia uma projeção totalmente mental, porque o universo é mental, mas lhe dá a experiência na fisicalidade. É mais ou menos o que você tem em Matrix, né? É a mesma ideia de que, ok, você pode dominar aquele espaço, mas você pode morrer na Matrix, né? Dentro da experiência, ele está fora da Matrix. Ele está lá na nave dele, Nabucodonosor, né? Mas ele pode morrer na Matrix, ok? Porque a experiência é tão real que ela pode matar você. Então é a mesma coisa, a experiência é tão real que você mesmo dá validade a todo o processo. Então você pode dominar a experiência do outro lado? Pode. Se você se tornar igual o Neo, renascido capaz de lidar com isso com toda a sua capacitação. Muito bem. Então, continuando no raciocínio. Ah, uma coisa importante. Então, a glândula pineal é apenas um sino. Quando falam para você que é pineal que faz isso, aí tem uma grande confusão, uma grande farsa da informação que a grande maioria das pessoas acredita nisso, mas não tem nenhum banco de dados que te mostre que é apenas isso. Pelo contrário. Então, você tem um triângulo no cérebro. A glândula pineal, ela é o sino que badala em um ápice do triângulo. E você tem duas partes nesse triângulo que é o sistema límbico cerebral. Então você tem o hipocampo direito e o hipocampo esquerdo. O sistema límbico cerebral é que processa espaço-tempo. Tem até os cristalzinhos triangulares piramidais, que são as joias que estão dentro do sistema límbico cerebral, que fazem com que o processamento de tempo e espaço ocorra através desses cristais que estão no sistema límbico cerebral, que por acaso também é enrolado, né? Então ele tem o quê? Para poder processar a energia que envolve isso, que está dentro do mundo do campo do plasma. Então os alunos que estão no curso A Origem já estão entendendo o que eu quis dizer com isso. O formato do sistema límbico cerebral, do hipocampo direito e esquerdo, exatamente está ligado ao processo do fluxo de energia. Então, o tempo não é linear, o tempo é espiral, porque ele também não é num disco, o disco está em 2D, né? Você tem o tempo espiralado em 3D e você tem um tempo espiralado naquilo que então se multiplica em flechas de direção, que é um 4D, 5D, 6D, aumentando a estruturação. Não vai entrar nisso, não, isso vai dar um bode na sua cabeça. Você precisaria do curso Física Quântica de Deus, pelo menos, né, a própria Poder da Transcendência, onde eu já evoluo um pouco mais nisso, e o curso A Origem. Com esse pacote mínimo, você vai entender isso com perfeição, mas a porção que eu estou te explicando aqui, você já vai ter de bom tamanho para compreender. Então, é o triângulo do cérebro, através desse processo de energia, ligado com o quarto estado de matéria, que se conecta com o campo quântico,
que te dá as alternativas possíveis de sincronizações. Então, o que a droga promete é fazer isso, criar alternativas de sincronizações baseadas no ponto aonde ela dá o kick, né, o salto, o chute, que eles falam kick no próprio filme, onde ela te dá a ativação do sistema, ocorre o badalo, a vibração e a produção através do som, da ativação do sistema límbico cerebral e a ressonância com essas pirâmides, esses cristais piramidais que nós temos no sistema límbico, que então começa a processar memórias conectivas ligadas ao espaço-tempo, levando a uma sincronização, que o filme não fala, mas tem a ver com a própria pessoa, seu campo de crenças, campo de padrões de densidade, que geram, então, espelhamentos específicos de espaço-tempo possíveis a partir daquele ponto onde ele está, ok? Então, ele fala, ó, o exato local onde você está quando a droga é ativada no organismo é que determina o espaço temporal para o qual ocorre a projeção. São diálogos. Aí diz lá, para trazer algo ou alguém de volta, você tem que estar tocando nesse algo para ocorrer, então, essa mistura quântica que eu chamo de assinatura frequencial em comum. Outra frase. Sabe qual é a diferença entre a sua vida e a minha? Acontecimentos aleatórios, acaso e sorte. Algumas pessoas pensam que isso é Deus ou o universo ou qualquer outra coisa, mas essa é a verdade. A verdade é acontecimentos aleatórios, acaso e sorte. Claro que não é só assim, mas é o que o Steve diz a Denise, tá? Então, é a opinião dele. Eu não vou discutir, senão nós vamos ficar até amanhã aqui. Então, para trazer Brianna, ele utiliza a pedra do parque, ele lembrou disso. A última vez que ele viu Brianna, ela estava numa pedra que estava escrito Always, né? De novo, igual em Harry Potter, essa história do Always, né? Que é a história do sempre, do eterno, que estava ali. Então, ele volta para aquela pedra, e essa pedra, porque ele sincronizou a mente com a pedra, na pedra onde ela estava, a última vez que ele a viu, existia a assinatura frequencial dela, porque a energia de plasma da pessoa está em todos os locais onde ela tocou. Então, os sensitivos pegam uma medalha de uma pessoa que já faleceu, por exemplo, ou então que está desaparecida, e tem sensitivos que com a medalha, ou até o sapato, não importa, o material que estava em contato com essa pessoa, ele consegue encontrar a pessoa onde ela está lá, se ela está perdida ou foi sequestrada, isso é um caso real, são casos reais, ele vai projetar em sua mente alternativas de realidade, e uma delas que ele vai dizer é muito provável que ele acerte se ele for um bom sensitivo. Por quê? Porque nos objetos fica a sua energia, que é a sua assinatura frequencial. Então, faz sentido o que aconteceu no filme, dele ter ido até a pedra, e foi aí que ele consegue encontrar a Brianna. Então, com a droga, a fusão de quadros de memória temporal, informação espaço-temporal se misturam, gerando em primeira instância uma realidade aumentada, né? Isso é o que eu escrevi para eu lembrar. Então, essa questão da realidade aumentada, onde duas informações ao mesmo tempo habitam com dois tempos simultâneos. Então, o que você tem nessa proposta do Facebook é realidade aumentada. Então, o Synchronic é o que esse metaverso está sugerindo, é o que o próprio Google Glasses vai te dar, e por aí vai, a Apple, né, o óculos da Apple e tudo mais. Essa turma toda está te dando, e vai dar, e já está dando hoje com o iPad, um celular, que você utiliza uma sobreposição de imagens de realidades aumentadas, ou até através de algoritmos, a sua cara fica parecendo uma cara de elefante, ou através do algoritmo de uma sincronização de realidades distintas, você vira um ET. Turma do curso A Origem,
essa explicação vai estar expandida no módulo 4. Então é isso, pessoal, eu queria comentar esse filme porque eu acho ele bastante interessante, que ele já vai abrindo espaço para tudo aquilo que estão preparando para a gente. Então abre os olhos e observe, e aguarde próximas resenhas. Tchau, tchau.